Mateus capítulo 20. Cara, como eu queria. Eu acho até que eu vou pregar essa palavra de novo numa outra oportunidade, porque eu queria que essas cadeiras estivessem completas hoje. Está faltando muita gente, né? E eu queria... Porque hoje é mais um passo que a gente vai ter sobre crescimento no espírito. E eu julgo isso aqui que a gente vai comentar um pouco, bem rapidinho. Muito importante. Mateus capítulo 20, a partir do verso 17, tá? Mateus capítulo 20, verso 17. Vamos lá? Diz assim: quando Jesus estava a caminho de Jerusalém, chamou os 12 discípulos à parte e lhes disse, preste atenção nisso, gente, ouçam, estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Ele será zombado, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Nisso, a mãe de Tiago e João, filhos de Zebedeu, trouxe os 2 filhos a Jesus, inclinou-se e pediu um favor. Qual o seu pedido? Perguntou ele. Ela respondeu: permita que, no seu reino, os meus 2 filhos se sentem em 2 tronos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Então voltou-se para Tiago e João e perguntou-lhes: vocês são capazes de beber do terrível cálice do qual eu logo vou beber? Sim, responderam eles. É certo que vocês beberão dele, disse ele, mas não me cabe dizer quem sentará nos tronos perto do meu. Esses lugares estão reservados para as pessoas que o meu Pai escolher. Os outros 10 discípulos, presta atenção nisso, os outros 10 discípulos ficaram revoltados quando souberam que Tiago e João haviam pedido. Mas Jesus os reuniu e disse: entre os ímpios, os reis são tiranos, e cada oficial domina sobre aqueles que estão abaixo dele. Mas dentre vocês deve ser diferente. Todo aquele que quiser ser importante, em algumas Bíblias vai dizer, todo aquele que quiser ser grande ou quiser ser o maior entre vocês, deverá ser o servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá servir como escravo. A atitude de vocês deve ser igual ao Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar a muitos. Gente, olha que texto que nós acabamos de ler. Nós estamos falando sobre crescimento no Espírito já há 2 meses e as coisas não param de fluir. Eu acho que a gente não me lembro particularmente da gente ter falado sobre algo que fluísse tanto quanto essa proposta de crescer no Espírito, né? Então, se o Espírito, a primeira coisa que eu entendo é que se o Espírito Santo está falando, é porque ele deseja fazer a gente crescer. Sim ou não, gente? E aí eu encontrei um princípio para nós hoje, para a gente falar um pouquinho, porque se a gente for olhar para esse texto, a gente vai ver Jesus dando um direcionamento muito bacana sobre a vida daquele que quer crescer, sobre a vida daquele que quer viver de fato essa proposta de crescimento. Mas o que me chama a atenção a partir do verso 17, e eu vou ser muito, muito enfático, eu preciso que você preste atenção nessas revelações, é que a Bíblia diz que Jesus agora, nesse momento, Jesus estava a caminho de Jerusalém. E aí Jesus chama esses caras e Jesus começa a revelar e a falar para esses caras algumas coisas sobre o reino de Deus, né? Que a gente já começou falando aqui. Algumas coisas sobre o reino de Deus. E aí Jesus vem dizendo para eles o seguinte: olha, está chegando a hora de eu ser entregue. Está chegando a hora de eu morrer, sabe? Eu vou ser envergonhado. Está chegando esse momento de eu ser envergonhado, o momento de eu ser açoitado, sabe? Um momento onde será terrível para mim, onde eles vão me matar, mas eu, segundo a palavra,
ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E aí eu vejo uma dedicação em Jesus em revelar para esses caras o que haveria de acontecer. Uma preocupação, olha só a mentalidade de Jesus, preocupado em revelar para os caras as coisas que são do reino, assim como Silvana estava falando aqui. Jesus não estava revelando para esses caras coisas na estatura natural. Jesus estava revelando para esses caras coisas na estatura espiritual. Porém, Jesus acaba de revelar e a falar para esses caras uma questão espiritual. Aí vem uma mulher de Zebedeu, mãe de Tiago e João, chama Jesus e diz para Jesus o seguinte: olha, eu queria pedir uma coisa para o Senhor. Aí Jesus diz o seguinte: fala, mulher, olha, eu queria, eu queria pedir um trono. É até engraçado falar isso. Eu queria pedir um trono, eu queria pedir melhor, 2 tronos. Um trono para cada filho meu, um na direita do seu trono e o outro na esquerda do seu trono. E aí eu imagino Jesus, cara, Jesus era muito punk, né? E aí Jesus diz para essa mulher o seguinte: olha, não convém a gente se preocupar com esse tipo de coisa, e não cabe a mim dizer se o trono dos seus filhos, se vai estar do meu lado, se não vai estar. Isso aí cabe ao Pai. E aí quando eu olho para isso aqui, eu vejo uma coisa muito interessante. Jesus nesse momento estava tentando revelar para os caras aquilo que era espiritual. E os caras estavam preocupados com posição. Os caras estavam preocupados com a grandeza daquilo que eles haveriam de ter. E como se o pedido dessa mulher não fosse um pedido besta, pelo fato de não estar pensando de maneira espiritual, mas pensando naturalmente, a Bíblia também diz que os 10, porque eram 12, né? Os 2 eram os filhos dessa mulher, agora sobrou 10, e esses 10 que receberam essa notícia do pedido dessa mulher, que era Salomé, ficaram revoltados, acharam um absurdo Salomé ter ido pedir para Jesus um trono, ou melhor, 2 tronos, cada um para os seus filhos. E aí a Bíblia diz que eles ficaram revoltados. Gente, vamos pegar isso aqui. Por que você acha que esses 10 ficaram revoltados com o pedido dessa mulher? Alguém me responde? Vamos pensar. Por que esses caras ficaram perplexados com o pedido dessa mulher, que estava querendo um trono à destra de Deus para os seus filhos? A primeira coisa que eu entendo é o seguinte: esses caras só ficaram revoltados porque esse também era o desejo do coração deles. Quem está pegando o que eu estou dizendo? Ou seja, não só Salomé e os seus filhos, mas os 10 discípulos também estavam preocupados com as suas respectivas posições, pelo fato de estarem andando com Jesus. Gente, eu não estou esboço, eu não trouxe esboço hoje, então vai anotando o que eu vou pegar, o que eu vou falar para você. A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: o fato de você estar andando com Jesus, coloca aí, o fato de você andar com Jesus não significa que você cresceu espiritualmente. Tem gente que acha que tem cadeira cativa porque tem 10, 20, 30 anos de igreja. Já ouviu muita visão, muita revelação, já ouviu muita palavra. Então, automaticamente, ele começa a achar que ele já é crescido no seu espírito. Ele acha que já tem um nível de posição. Por que esses caras ficaram perplexos por conta do pedido dessa mulher? Porque eles achavam que pelo fato de andar com Jesus, eles tinham uma posição cativa à destra de quem? De Deus. Aí vem Jesus, cara. Peraí. Aí vem Jesus e diz o seguinte aqui, ó, no verso 25. Mas Jesus os reuniu e disse: entre os ímpios, olha só, gente, vamos pegar isso. Entre os ímpios, os reis são tiranos, e cada oficial domina sobre aqueles que estão abaixo dele. Mas entre vocês deve ser diferente. Todo aquele que quiser ser grande, todo aquele que quiser crescer, entre vocês deverá ser um servo. Pega isso. E quem quiser ser o primeiro, deverá servir como escravo. A atitude de vocês deve ser igual ao Filho do Homem,
que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida para salvar a muitos. Então Jesus já dá um direcionamento para nós. E olha só o que eu vou falar para você aqui. Jesus nesse momento aqui chutou o balde com os discípulos. Porque nesse momento Jesus de fato sacou. Gente, pega isso para você nunca vai esquecer. De fato Jesus sacou qual era a dos discípulos. E alguém me pergunta, pastor, qual era a dos discípulos? Eu vou dizer para você. Essa não foi a primeira vez que os discípulos estavam brigando por conta de posição, não. Eles já passaram anteriormente por períodos parecidos como esse. Você quer ver? Vamos lá, Mateus capítulo 18. Eu quero que você leia isso para você não achar que eu estou falando besteira nessa noite e para que você não tenha dúvida de que é o Espírito Santo que está direcionando a nossa vida aqui. Então vamos lá. Mateus capítulo 18, verso 1. Vai dizer isso aqui, ó. Olha só como não foi a primeira vez. Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus para perguntar qual deles seria o maior no reino de Deus. Jesus chamou para perto dele uma criança e a colocou no meio deles. Depois disse: se vocês não mudarem a vida e não se tornarem como crianças, nunca entrarão no reino dos céus. Porquanto todo aquele que se humilha como uma criança é o maior do reino de quem, gente? De quem? Dos céus. Beleza, estamos falando sobre crescimento. Essa não foi a primeira crise que os discípulos tiveram sobre a questão de posição, pelo fato de estar com Jesus. Agora vamos lá para Marcos, capítulo 9. Anda um pouquinho aí. Tem muita coisa para a gente desenrolar essa noite, tá, irmão? Quero que você segura na cadeira hoje, que o negócio está forte. Marcos capítulo 9, verso 33. Vou te mostrar. Está escrito assim, ó. Assim chegaram a Cafarnaum. Quando eles estavam acomodados na casa onde iam ficar, ele perguntou-lhes: que era o que vocês estavam discutindo no caminho? Porém eles ficaram em silêncio, porque discutiam. Gente, olha aqui a discussão dos caras. Olha isso. O que era que vocês estavam discutindo no caminho? Perguntou Jesus. Porém, todos eles ficaram em silêncio, porque discutiam sobre qual deles era o maior. Ele se sentou e chamou os 12, para que eles rodeassem e disse: todo aquele que quiser ser o primeiro, será o último, e o servo de quem? De quem? De todos. Agora, não satisfeito, eu quero que você vá comigo lá em Lucas capítulo 9, para a gente fechar a pá de cal desse negócio. Caraca, falei igual Jacinto Manta agora. Lucas capítulo 9, verso 46. Gente, muito bacana essa palavra hoje. Eu estou muito empolgado, tá? Isso é só introdução. Mas 9h30 eu termino. Vamos lá. Lucas capítulo 9, verso 43. Vai mostrar a crise dos caras, ó. Ora, surgiu entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, pôs uma criancinha em pé ao seu lado, dizendo-lhes: quem recebe essa criança em meu nome, está recebendo a mim. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Gente, olha isso. O seu cuidado pelos outros é a medida da grandeza de vocês. Que tijolada. Vou repetir. O cuidado pelos outros é a medida da grandeza de vocês. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Vamos voltar para o texto base. Mateus capítulo 20 aqui, só para eu não me perder, tá? Porque senão eu sei que eu vou me perder. Tá aqui, pronto. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Os caras viveram períodos, isso faz parte do propósito de crescimento do mês. Eram pessoas que estavam andando com Jesus, estavam seguindo o ministério de Jesus, estavam vendo Jesus operar sinais, maravilhas,
Jesus manifestando o seu poder, curando os enfermos, salvando aqueles que não tinham salvação. Porém, o fato desses caras terem vivido níveis de experiência que a nossa mente talvez não consiga nem pensar, a Bíblia vai dizer que esses mesmos caras, momentos antes de Jesus ser entregue para morrer por nós, os caras não estavam preocupados o tempo inteiro com as coisas que eram do Espírito. Mas a Bíblia vai dizer que esses mesmos caras estavam brigando, estavam discutindo entre eles, entre si, querendo saber qual deles seria o maior. Em várias oportunidades os caras andavam, eu imagino, Tiago perguntando, ô Pedro, será que eu no reino eu sou maior do que você? Será que tu é maior do que eu? Será que a gente vai ter uma cadeira lá? Como é que vai ser? Será que vai ser diferente? Sabe, porque eu tenho um temperamento diferente do seu, você é mais sanguíneo, eu sou mais tranquilo. Como é que funciona esse negócio? Sabe, qual de nós será o maior? Será você? Porque aonde você passa, a sua sombra é cura, né? Você participa dessas coisas, o meu ministério já é diferente, o meu dom já é mais da palavra. Eu já, né, Judas dizendo, pô, talvez eu tenha um lugar maior, porque eu mexo com a questão da grana, e aí, sabe como é que é, eu tô mais ali do lado. Talvez João dissesse o seguinte, não, eu acho que eu vou ter um lugar maior porque eu sou mais amigo, né? Eu me relaciono, eu sou o tipo de cara que eu deito no colo de Jesus, Jesus deita no meu colo, então Jesus deve levar por esse lado da amizade, e talvez eu tenha um lugar melhor no reino. Os caras andavam preocupados com posição. O que você está querendo dizer, pastor? Os caras estavam preocupados com o seu crescimento no reino. Essa é a proposta do mês. Porém, os caras, pega comigo isso, os caras estavam com Jesus o tempo inteiro, mas os caras ainda não haviam aprendido sobre como funciona as coisas no reino de Deus, que não é um reino natural, mas é um reino espiritual. Jesus, já cansado dessa palhaçada, chama os caras para perto e diz o seguinte, olha, no reino lá de fora, lá no mundão, lá é o seguinte, os reis, né, os senhores, os magistrados mandam sobre os escravos. Lá eles ditam as regras. Lá eles estão por cima do negócio. Mas no meu reino é diferente. Olha o que Jesus está dizendo. Mas aqui no meu reino, no reino espiritual, é diferente. Maior não é aquele que é servido, como diz aí fora. Mas no meu reino, maior é aquele que serve. E aquele que dentro de vocês se dedicarem a servir, esse será o maior. Aí Jesus, não satisfeito, diz para eles o seguinte, eu sou um exemplo disso. Porque mesmo sendo filho de Deus, não vim para ser servido, mas vim para servir vocês e morrer por amor de muitos. Pastor, você está querendo chegar? Tem gente que se encaixa nessa situação aqui. Por isso que eu disse que eu queria que tivesse mais pessoas aqui. E agora você vai ter que segurar na cadeira, porque como eu apanhei de tarde, mas eu não apanhei sozinho não. Tu vai ganhar um pouquinho agora. Caraca, gente, olha como vocês estão me olhando, tenso. Calma aí. Mas vamos lá. Eu espero conseguir revelar para você o que Deus colocou no meu coração. Tem gente que anda com Jesus, tem gente que vive com Jesus. Tem gente que dá há 10, 20, 30 anos fazendo coisas, trabalhando, servindo ao Senhor. E acha que por conta disso precisa e tem que receber algum tipo de mérito ou alguma coisa. E a preocupação não deixa, a preocupação que deveria ser sobre coisas espirituais está no âmbito natural das coisas. Quem está pegando o que eu estou dizendo? Os caras estavam preocupados no meio deles em qual era o maior. E eu aprendo através desse texto, assim como Jesus disse, que um dos princípios para o crescimento, anota isso, um dos crescimentos, dos pilares e dos princípios
para o meu crescimento e o seu crescimento é servir. É isso que eu quero falar. Jesus disse: maior é aquele que serve. Não é isso, gente? Maior é aquele que serve. Sabe o que eu fico pensando? Quando a gente aceita Jesus, a gente vive aquele momento tão chamado de primeiro amor. Quando a gente serve a Jesus, o cara entrou na igreja ontem. Ele está cheio de paixão, cheio de amor pelos irmãos, pela obra, pelas coisas que são de Deus. Ele está em todos os cultos, ele participa de todas as reuniões, ele faz coisas, ele sacrifica, ele bota a mão, ele vai na casa do pastor, ele faz não sei o que. Ele está incessante na obra. Por quê? Porque ele ainda não tem essa questão do convívio com Jesus. Porém, o tempo vai passando. E na medida que o tempo vai passando, a gente vai aprendendo e a gente vai crescendo. Até chegar o momento do censo dizer para nós: você já é crescido, você não precisa mais fazer. Você já é crescido, você não precisa mais servir. Você tem que ser servido. Quem está pegando o que eu estou falando? Os anos vão passando, o tempo vai passando, a gente vai acumulando algumas coisas como experiência e a gente começa a achar que já cresceu. Aí a gente acha que cresceu, aí a gente começa a fazer as coisas do jeito que a gente quer, quando a gente quer, da maneira que a gente quer. Mas quando a gente começou lá, quando a gente aceitou Jesus, não tinha isso. Quando antes do pastor dizer: irmão, faça isso, o irmão não chegava: o que tem para me fazer, pastor? É assim ou não é? É ou não é, gente? Me responde. Pastor, onde a gente vai? Quem a gente vai visitar? O que a gente vai fazer hoje? Mas parece que o tempo vai passando e a gente vai crescendo. E a empolgação vai acabando. Porque agora eu já sou crescido. Não, eu preciso ocupar um lugar de posição. Não, eu preciso ocupar um lugar de destaque. Porque foi isso que a mulher que Salomé foi pedir para Jesus. Um lugar de posição para os filhos. Aonde você quer chegar, pastor? Eu quero chegar é que tem um monte de gente perdendo motivação dentro da igreja porque está preocupado com posição do lado de Jesus. Está preocupado com aquilo que está preocupado com aquilo outro e tal, porque eu já tenho tempo demais de igreja. É assim ou não é que funciona? Está difícil dar um glória a Deus hoje, né? Ah, porque eu tenho tempo demais. Já passou da hora de eu ser reconhecido. Já passou da hora. Jesus precisa me ver. Jesus, aqui, eu tenho 2 filhos. Os caras não andavam com Jesus, gente. Participa comigo, por favor, para eu entender que você está entendendo. Os caras não andavam com Jesus? Andavam ou não andavam? Andavam com Jesus. Tinha necessidade de Salomé ir interceder pelos seus filhos. Será que Jesus não sabia quem era Tiago? Será que Jesus não sabia quem era João? Mas olha o que estava na cabeça, olha a preocupação dessa mulher. Eu preciso de um lugar de posição para os meus filhos. Presta atenção no que eu vou dizer. Mas o lugar de posição que essa mulher foi pedir não foi um lugar de posição qualquer, foi um lugar de posição em um lugar chamado reino de quem? Reino de Deus. E o que eu mais vejo por aí são pessoas discutindo, são pessoas brigando, são pessoas abrindo mão de fazer coisas, são pessoas abrindo mão de exercer os seus ministérios, pessoas abrindo mão de um monte de coisa, porque está preocupado com posição no lugar chamado reino de Deus. E aí, sabe o que eu parei para pensar? É que Jesus, embora desse uma resposta que foi uma tijolada para esses caras, Jesus não estava preocupado com isso. Pastor, o que você está querendo dizer? A gente se preocupa demais com coisa que Jesus não se preocupa. Quem está pegando o que eu estou dizendo, gente? A gente gasta tempo demais remoendo coisas
que Jesus não está nem aí. Você sabia disso? Gente, Jesus só se preocupa com as coisas que são do reino. Os caras estavam querendo resolver situações do reino de maneira natural. Aí eu pergunto para você, é diferente hoje? É, gente? Não é? Deixa eu falar uma coisa para você aqui. A pessoa que se perde no meio do caminho, como aconteceu com esses caras aqui, demonstra que, embora viva com Jesus, esteja do lado de Jesus, tenha 10, 20, 30 anos de igreja, não amadureceu no seu espírito ainda. Quem está pegando o que eu estou dizendo? Não estavam com Jesus? Mas os caras não demonstraram crescimento. A Bíblia diz que no meio do caminho, os caras começaram a discutir sobre essa questão de quem era maior. Porém, aqui que está a revelação da palavra. Jesus disse que maior é aquele que serve. Gente, a gente precisa entender isso aqui. As pessoas hoje estão deixando de servir porque estão preocupadas com posições. Olha isso aqui. As pessoas estão deixando de serem servas porque estão preocupadas com posições. Porque querem ser servidas. Aí o cara, quando para de servir, pega isso. O cara para de servir, quando ele para de servir, ele interrompe o processo do crescimento dele no meio do caminho e não sabe. Ah, meu Deus. Os caras estavam no caminho. Os caras estavam com Jesus. Os caras estavam na rota certa, ouvindo coisas que são o quê? Do reino. Se você for ver aqui, Jesus estava revelando o reino para os caras. Porém, os caras estavam preocupados com aquilo que eram posições e interrompendo o processo de crescimento. O que você está querendo dizer, pastor? Jesus estava direcionando os caras, levando os caras por um caminho de crescimento e os caras interrompendo o processo de crescimento. E agora? É diferente hoje. Tem um monte de gente que está no caminho. Tem um monte de gente que está separada. Tem um monte de gente que Jesus está até olhando. Mas por conta disso aqui está interrompendo o processo do seu crescimento, gente. Aí, veja bem, o caminho do crescimento, que é servir, o segredo, a chave para o desatar na vida do cara, que é servir, o cara para de fazer. Quem está pegando o que eu estou dizendo, gente? E se quando ele para de fazer, o que acontece com ele? Ele não pode. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu comecei a pensar sobre isso, sabe quando? Eu vou falar para você. Domingo passado, com a apóstola pregando aqui. Ela falou uma coisa simples, mas eu parei para pensar e é verdade. O fato de nós andarmos com Jesus não significa que nós somos maduros. Não significa que nós somos crescidos. Por quê? Olha para a vida desses caras aqui, olha para Paulo. Paulo andou com Jesus, gente? Foi justamente isso que ela falou. Paulo não andou com Jesus. Porém, o seu espírito cresceu. E se tu for olhar para Paulo, você vai ver que a grande característica de Paulo era a característica de um servo. Quando ele diz: agora não vivo mais eu, mas Cristo. Quando a gente abre mão das nossas coisas para viver as coisas do reino, nós nos tornamos servos, aí a gente cresce. Agora, se apega às tuas coisas e não entra no reino não, para tu ver onde tu vai parar. Você está entendendo como é que funcionam as coisas? O problema é que a gente é muito... Gente, aqui, pastora Silvana falou um negócio aqui, eu vou repetir. O problema é que a gente é natural demais.
A gente até passa do limite de ser natural. Nem tudo de ruim que acontece... Jamais pensei que eu pudesse dizer isso, mas vou dizer. Nem tudo de ruim que acontece é culpa do diabo não, tá? Porque o diabo, ele faz coisas sim para parar o processo de crescimento na vida daquele que nasceu de novo, e a gente sabe disso. Porém, a gente também pode arrastar esse tempo do crescimento de Deus para a nossa vida. Por conta de quê, pastor? Por conta do tipo de mentalidade que a gente tem. Aqui, tem gente que está andando muito preocupado com essas coisas e está esquecendo a essência de tudo, que é ser servo. E quando a gente deixa de ser servo, a gente interrompe o processo de crescimento. Eu vim aqui só para falar isso para você. Pastor, como eu posso servir? Porque você está falando sobre essa questão, tá? Mas o que é então ser um servo? O que é que eu tenho que fazer? Deixa eu falar uma coisa, irmão. Aqui, preste atenção. Alguma habilidade você tem. Algum talento você tem. Alguma coisa aí dentro tem. Senão você não estaria nem aqui. Então isso já é uma ferramenta para você servir. Quem está pegando o que eu estou dizendo, gente? Mas não se resume só a obras. Não se resume só a exercer ministério pessoal, tipo, se eu prego, se eu tenho o dom da palavra, eu vou pregar, ou se eu tenho uma voz bonita, eu vou cantar. Eu não estou só me referindo a isso, embora isso faça parte. Mas quando eu falo dessa questão de ser servo, eu lembro logo da questão da igreja de Atos. Como é que funciona isso, pastor? O Espírito Santo veio sobre os caras. E os caras passaram a servir uns aos outros. O que aconteceu com o espírito dos caras? Porque os caras dedicavam as suas vidas. Foi o que Jesus falou. Os caras dedicavam as suas vidas em servir uns aos outros. Em cuidar uns dos outros. Aí vem Jesus lá e vai dizer lá em Lucas capítulo 9 que a gente leu, o seguinte, que o nível do crescimento de vocês, ele é medido pelo nível que vocês cuidam uns dos outros. Deixa eu falar uma coisa. Se você não se dedica em cuidar, se você não se dedica ao seu irmão, se você não se dedica a viver comunhão, você não vai crescer. E agora, José? Dorme com a dessa. Você está conseguindo me ouvir aí mesmo com essa chuva? E agora, Lino? É palavra. A Bíblia diz que os caras serviam uns aos outros. Se um tinha necessidade, eles iam lá e tratavam da necessidade. Aquele que estava enfermo era curado. Aquele que não tinha uma situação financeira, eles cuidavam da situação financeira dos caras. Por que eles faziam isso, pastor? Porque eles eram pessoas crescidas no seu espírito. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus nunca fará você crescer, anota isso. Deus nunca fará você crescer para o seu benefício próprio. Deus fará você crescer para que você abençoe e cuide de outras pessoas. Dá um glória a Deus aí, irmão. Hoje eu estou pentecostal aqui. Que negócio. Isso aí, Jaqueline, dá um glória a Deus. Você está pensando que o crescimento que Deus está interessado em dar para nós estamos falando aqui durante 2 meses sobre crescimento. Você acha que Deus está interessado em fazer a gente crescer para quê, irmão? Você acha que Deus está interessado em me fazer crescer para quê? Para que eu ande por aí, batendo no peito e dizer para as pessoas, eu sou o cara da palavra. Eu sou o cara que prega. Eu sou o cara que quando prega, Deus
Ele está interessado em nos fazer crescer, para que a gente cuide de outros que precisam crescer. Foi isso que aconteceu na igreja de Atos. O Espírito Santo veio sobre os caras, possuiu os caras, transformou a mente dos caras. Os caras começaram a colocar isso em prática, a cuidar uns dos outros. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte: que Deus acrescentava os salvos à igreja. Gente, isso é um círculo vicioso. Deus fará você crescer para que outros cresçam, para que aqueles que amanhã que vão crescer, façam outros crescer, e que outros cresçam, e que outros cresçam, e que outros cresçam. O que você está querendo dizer? O crescimento da tua casa começa em você. Quando você crescer, teu marido cresce, o filho cresce, o pai cresce, e assim sucessivamente. Está dando para pegar o negócio hoje? O problema é que existem duas classes de pessoas. As pessoas que são motivadas pelo crescimento, e as pessoas que são motivadas pelo não crescimento. O que você está querendo dizer, pastor? Tem gente que está indo muito bem no meio do caminho. Assim como esses caras estavam indo muito bem, até entrar em questões naturais. Quem está pegando o que eu estou dizendo, gente? Os caras estavam numa rota. Isso aqui é forte demais o que a gente está aprendendo hoje. Os caras estavam numa rota espiritual das coisas. Você está querendo dizer, pastor? Os caras estavam em um nível altíssimo pelo fato de estarem com Jesus, mas os caras desceram o nível, porque se preocuparam com coisas que não deveriam se preocupar. Por que Jesus, alguém pode perguntar, por que Jesus não estava preocupado com a preocupação, com o mesmo nível de preocupação dos caras? Jesus estava a um nível muito alto de todos, do que todos que estavam ali. Por isso Jesus não se preocupava com isso. O que eu mais canso de ver, gente, dos dias de hoje não é diferente. Só que o fato do pau estar quebrando, olha só, gente, pega isso aqui, por favor. O que mais vai acontecer no meio da nossa jornada é a gente estar no meio de pessoas que vão se perder no meio do caminho e que vão entrar nessas questões. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque Jesus poderia descer do lugar onde ele estava e entrar nessa questão natural da coisa, sim ou não? Sim ou não, gente? Jesus podia fazer isso. Os caras entraram nesse negócio. E o que eu vejo hoje são pessoas que experimentam, que vivem, que andam nesse nível altíssimo, mas quando sai daqui, a confusão se estabelece e ela entra nisso. Aquilo que não era para ser questão, se torna questão. Aquilo que não era para ser preocupação, se torna preocupação. Aquilo que não era para ser prioridade, se torna prioridade. Aí sabe o que acontece? Hoje faz, amanhã não faz. Hoje quer, amanhã não quer. Deixa eu falar para você. Nós fomos transformados. E eu já cansei de falar isso aqui. E passamos a habitar num lugar chamado Jesus, como eu disse ontem lá. Gente, nós estamos acima das coisas que são naturais. Pega isso, por favor. Nós estamos acima das coisas que são naturais. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Chega de descer de nível. Vou falar um português claro. Português claro aqui. Chega de palhaçada. Para tudo, cara. Deus elevou você, Deus nos eleva. E a gente fica preocupado com essas coisinhas chatas. Essas coisinhas bestas de quem é o maior. Ah não, eu tenho que estar lá, eu tenho que estar lá, eu tenho que estar, eu tenho que estar, eu tenho que estar, eu tenho que estar, eu tenho que estar. Para com isso.
Deus não chamou para que você andasse preocupado com essas coisas, não. Deixa eu falar para você aqui, olha só, pega o que eu vou dizer. Crescer é uma consequência de estar ao lado de Jesus. Quem está pegando o que eu estou dizendo, gente? Crescer é uma consequência de estar ao lado de Jesus. Agora, abre mão de andar do lado de Jesus para você ver onde você vai parar. Tem gente que abre mão de andar do lado de Jesus porque acha que já passou do tempo de ter crescido. Pastor, mas como é que eu sei então? Jesus disse: é medido pelo nível com que você se importa. Meu Deus do céu, me dá vontade de dar uma cambalhota assim. Como eu sei que alguém cresceu no espírito ou não? Como eu sei que alguém está pronto ou não? Jesus disse: a grandeza de vocês é medida pelo nível do comprometimento que vocês têm uns com os outros. Se você não é uma pessoa comprometida com outras pessoas, você ainda não cresceu. Caramba, pastor, eu pensei que eu era crescido. Eu também. Eu também pensei. Então olha aqui. Pra gente fechar, vou fechar agora. Pra você não se perder. Aqui, gente. Deixa eu falar uma coisa aqui. Rapidinho, olha pra mim aqui, por favor. Por favor. Já tô terminando. Sabe o que é engraçado? Ontem alguém falou, eu não lembro quem. Mas alguém me falou. Ontem, depois, nós fomos num evento ontem, foi bacana pra caramba. Pude rever alguns amigos, a gente ministrou louvor, falamos um pouco sobre a palavra. Tem uma coisa que me causa um impacto grande, e uma pessoa me falou ontem, é que assim, a gente precisa sair às vezes. Sabia? Teve um tempo que eu tinha um preconceito, assim, eu entrei nessa roda de preconceito. Eu só tenho vontade de pregar na EGAP, eu só tenho vontade de ficar na EGAP, porque quando a gente chega lá fora, a gente não ouve assim palavra, né, com um nível assim tão alto e tudo mais e tal. Eu fiquei com esse preconceito, mas é necessário a gente sair, sabia disso, gente? Ontem eu cheguei num lugar, cheguei nessa igreja, nós ministramos uma palavra rápida, ministramos louvor e tal, e eu pude conversar com algumas pessoas. E é incrível como as pessoas ficam impactadas, né, mestra Thailina? Quando as pessoas ouvem essas verdades que vocês ouvem aqui. E aí os caras ouvem e eles ficam assim: meu Deus! Sabe? E aí eu fico pensando que nós somos privilegiados de ouvir um nível de palavra como esse e a gente não reage. Está acostumado. Ah, eu sou nova criatura. Eu sou salvo, curado e próspero. Ah, porque eu sou não sei o que. A criança correu. Eu não entendo. É incrível como é que a gente já entrou nessa rota, né, Jaqueline? De que é normal, já estou conformado, sou nova criatura, aleluia, glória a Deus. O poder da nova criatura está em viver a nova criatura. Eu falei isso ontem, vou repetir porque isso está aqui dentro forte. O poder da nova criatura está em viver a nova criatura. Eu disse aqui na minha última mensagem, eu vou dizer, não adianta a gente ouvir uma palavra como essa, se a gente não muda a rota das nossas atitudes. Tiago disse: ser ouvinte não basta, vocês precisam praticar. Gente, eu não estou aqui para enganar vocês, não. Eu só sei de uma coisa, tem gente que está botando isso para dentro e está rompendo, hein? É ou não é, Jaqueline? É ou não é? Tá lá. Tem gente que pega o negócio com força e vai embora, hein?
Porque tem gente que está dormindo e está ficando no meio do caminho, querendo arrumar problema, querendo arrumar discussão, igual esses caras estavam. Deixa eu falar para você, gente. Isso aqui é bacana demais, mas é para quem quer. Tá? Pensa você que o Espírito Santo vai botar a goela abaixo, vai não. É para quem quer. E vou te falar, isso aqui é poder de Deus manifestado para nós. Se você acredita, você vive. E você só pode demonstrar isso através das suas ações. Não é isso? É a chamada ação da fé. Eu creio e ajo com base naquilo que estou crendo. Agora, se a gente fica nesse negócio de assentimento mental, de sentir na hora e depois deixar o negócio ir embora, dá ruim, gente. Então eu fecho a mensagem hoje por aqui, dizendo para você o seguinte: que você tenha dentro de você a motivação correta para ser servo. Esse é um dos princípios, nós já falamos tantos, né? Durante esse mês, mas esse é um dos princípios que gera crescimento para mim e para você. Tem momentos, cara, isso foi para mim um tapa assim muito grande. Porque a humanidade tem hora que tenta pegar a gente. Tem hora que a gente fica se autocomiserando. O que é isso, pastor? Eu vou explicar. Quando a gente fica sentindo pena da gente mesmo. Jaqueline. Tem hora que a gente fica assim, tipo assim, caramba, eu tô lá todo culto, ninguém me vê. Eu sou o primeiro a chegar, sou o último a sair. Eu faço, eu limpo, eu lavo, ninguém me vê. Eu faço isso, eu faço aquilo outro. E eu tô sozinho. E não sei o que, tem hora que a crise tenta pegar nesse nível. Aí vem Jesus. Hoje de tarde diz, maior é o que serve. A gente fica aqui se achando besta. Eu não é, não, vamos falar a verdade. Tem dia que eu chego aqui, principalmente dia de quarta-feira, eu me sinto o besta da galáxia. Eu termino de montar o som. Dá 15 para as 8. Só tem os adolescentes na igreja. Aí eu fico, Senhor, meu Deus do céu. Aí termina o culto, vai todo mundo embora, eu tenho que desmontar som. E não sei o que, e a barriga doendo de fome. E não sei o que. Aqui. Parece engraçado, né? Mas não. Aqui. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Aqui. Para algumas pessoas você pode até parecer besta. Você pode parecer o menor. Mas a palavra nos garante que maior é o que serve. Aleluia. Então, o que as pessoas pensam, sinceramente, para mim... Agora, o que vale para mim é o que Deus acha. Maior é o que serve. Fica com essa palavra aí no teu coração, tá bom? Fica de pé.